E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Professor Adriano Silva, e hoje nós iremos começar o nosso trabalho, preparar você rumo à aprovação para o concurso da GCM do município de Olinda, Pernambuco. E vem novidades do canal Historiografando e o canal Geografia 2.0 do professor Tiago. Nós estamos preparando o melhor combo de isoladas de História e Geografia para que você fique forte, fique aprovado, fique na aprovação desse concurso público, tá bom? Vem cá comigo que eu vou dar a minha contribuição para vocês conhecerem como é que vai ser, como será os nossos encontros, tudo bem? Todos os nossos encontros funcionam com videoaula, mais um material de apoio para você e também nós trabalhamos com questões sobre os nossos assuntos para dar aquela associação do conteúdo. Eu escolhi aqui aleatoriamente, gente, o assunto as invasões holandesas dentro do nosso estado de Pernambuco. Eu vou me basear em cima da banca, que foi a última, lá de 2011, faz muito tempo, mas eu vou me basear em cima dela, da CONUP, a mesma banca que organiza o concurso para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, a chamada UPE-NET. Show? Então vamos lá começar, vamos deixar de conversa e falar sobre as invasões holandesas aqui dentro do estado de Pernambuco. Gente, eu vou ser direto ao ponto com vocês. Eu não vou arrodear, não vou perder tempo, que nunca foi o nosso lema no canal Historiografando, perder tempo. As invasões holandesas, elas foram o maior conflito político-militar da colônia, gente. Então preste muito bem atenção que as invasões holandesas foi um assunto tão, mas tão importante que não atingiu só exclusivamente o nosso estado de Pernambuco, não. Estendeu-se a nível de Nordeste, estendeu-se a nível da nossa colônia. Por quê? Porque essas invasões holandesas, elas representaram o momento de invasão de quê? Da nossa colônia portuguesa em relação aos batavos. Diga-se a Bahia, diga-se Pernambuco, diga-se Paraíba. Então assim vai. Isso é um evento muito importante, não é à toa que ele está no edital de vocês. E aqui eu já peço para vocês notarem como o maior conflito político, se você não quiser notar, apenas coloca na mente que esse aqui sim foi o maior conflito político militar da colônia. Em 1629, os holandeses desembarcaram na praia do Pau Amarelo e fundaram a colônia de Nova Holanda. A resistência portuguesa foi pequena e permitiu a instalação dos invasores na região de Istmo, que liga a cidade de Recife e Olinda. A partir desse contexto, as invasões foram caracterizadas em 3 períodos distintos. Boa, professor! Gostei, professor! O assunto focado. Vamos fazer o concurso para GCM de Olinda e já estou começando a entender, já estou começando a ver a importância desse tema para o meu conteúdo. Sempre, como eu costumo dizer, todo conteúdo, gente, começa o estudo dele pelo edital. Você tem que saber o que está no seu edital. É o primeiro estudo que vocês têm que ter. E aqui nós estamos traçando o caminho do seu último edital. Beleza? Vamos lá. Continuando. A primeira fase, que vai entre 1630 a 1637, ocorreu a chamada de uma guerra de resistência, fichado, guerra de resistência, que permitiu a hegemonia, preste atenção, holandesa sobre a região do Ceará, e do Rio São Francisco. A figura icônica dos conflitos recai sobre Domingos Fernandes Calabar, nascido em Porto Calvo, região atual de Alagoas, que conhecia os terrenos e que apoiou a causa dos invasores, traindo as forças luso-brasileiras, até que foi preso e executado. Pronto, aqui é o primeiro momento, aqui é a primeira passagem, onde ele marca justamente o quê? Resistência e hegemonia. Professor, resistência de quem? Dos holandeses? Cara, não entenda. Resistência dos pernambucanos, resistência dos que estava aqui, dos colonos, show de bola? Então, o Domingos Calabar, ele justamente, gente, ele é considerado um dos traidores para, assim, a historiografia dos nossos livros. Entretanto, os livros já não tragam mais falando muito, porque ainda isso é uma celeuma, é uma dúvida grande, se o Calabar realmente foi ou não traidor. Isso ainda é um problema que as bancas, principalmente a banca do teu concurso, ela não vai falar sobre isso. Ela não vai caçar conversa para se coçar. Show? Bora lá? Então, ou seja, gente, o Domingos Calabar, Fernandes Calabar, é nascido em Porto Calvo, já dito para você. Ele entra como um dos personagens figurantes da primeira fase. Da primeira fase, que é uma fase que eu quero que você note, não o nome do cara, não a figura do cara, mas eu quero que você note esse cunho de resistência,
resistência e hegemonia holandesa. Beleza, professor? Beleza, beleza, historiografando. Hegemonia holandesa. Vai dar certo, viu? Vai dar certo. Não deixa a peteca cair, não. Firme na pegada que você vai ser um GCM, sim, de Olinda. É só você acreditar, é só você confiar. Para isso, o canal Historiografando e o canal Geografia 2.0 estão trabalhando a teu favor. Show? Então, hegemonia holandesa e resistência. Isso você vai ter que levar para a prova. Beleza? Pegou isso aí, gente? Qual a dificuldade, cara? Nenhuma dificuldade na primeira fase do nosso conflito. Bora para a segunda? Vamos lá. Mas antes da segunda, olha só, eu ainda vou passar para vocês ainda outro ponto importante. Já estamos aqui com o monitor da segunda. Mas o ponto importante aqui que eu tenho que dizer para vocês antes de me ater à segunda, pessoal, que foi na Bahia, a primeira invasão holandesa. Show de bola, a primeira invasão holandesa foi na Bahia. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque no início da aula, como aqui é uma aula rápida, é uma aula objetiva para o YouTube, eu não falei para vocês em relação a essa primeira tentativa de invasão na Bahia. Já fui direto para Pernambuco. Mas, lógico, professor, meu edital não tem falando nada sobre a Bahia, eu precisa saber, viu? Você tem que saber para que você entenda melhor e fique forte, cara. Vai que a tua banca cobra dizendo que a primeira invasão holandesa foi em Pernambuco e você não viu isso, não sabe, talvez tenha pego um resumo, acaba errando a questão de graça. Vamos lá agora para a segunda fase, esta, que é o período que compreende de 1637 a 1644, gente. Ó, é marcado por um relativo desenvolvimento e incentivo à produção de açúcar, por intermédio do conde e príncipe holandês Maurício. Ó, pessoal, preste bem atenção, ó, produção do açúcar por intermédio do conde, cara, do conde, o Maurício, aqui nas nossas passagens. Gente, eu quero que você entenda que não é assim também tão fácil não, vem cá. Não foi assim fácil não. Foi uma coisa que, para que eles conseguissem chegar até esse ponto, existem outras passagens extras também muito importantes. Quais são essas passagens? De negociação. Por que os holandeses depois foram recebidos? Já que houve primeiramente resistência, depois na segunda nós já estamos falando aqui que a Holanda ela conseguiu estabelecer esse cunho com os moradores, esse cunho de negociação, esse cunho. Como foi que isso aconteceu? Você precisa saber isso. Isso não é o nosso objetivo da aula. Eu só estou te dando aqui um salve geral em cima desse assunto para que você clareie a sua mente e a sua vida. Mas também não me esqueço de falar que não é bem só isso que você precisa para a sua prova. Tem muitos alunos, professor, aquela aula do YouTube eu vou fixar nela, eu vou maciçar em cima dela. Cara, cuidado, a aula do YouTube é uma correria, é rápida, a gente quer fazer rápido para não te cansar. Aí acaba algumas informações, a gente não trazendo aqui para vocês justamente para isso. Por quê? Para vocês não se cansarem, para que vocês entendam o salve geral, o máximo ali, o que você precisa para estar lá fazendo a sua prova e tendo bom resultado. Mas, lógico, eu lhe digo, cuidado com essa banca traiçoeira, não se brinca. Voltando ao ponto, eu tenho para vocês aqui, que as medidas dele, do Maurício, medidas políticas, resultaram em uma relação de vínculo com a política local. Então, houve sim um vínculo da política local, olha aqui falando isso, com a política batava, com a política holandesa. Show? Através de quê? Da produção de açúcar. Já que João Maurício, ele simplesmente financiou, ou os batavos, de certa forma, financiaram o quê? Os engenhos aqui que se encontravam quase caindo por cima dos nossos habitantes. Então, caindo mesmo, de velho. Então, os holandeses investiram, emprestaram esse dinheiro, esse mono, essa grana para os locais, para os donos de engenhos locais. Depois, isso vai gerar uma briga danada, que a gente vai ver aqui, uma briga de pau, uma briga mesmo que vai fazer por onde esses holandeses caparam o gato, cair fora aqui das nossas terras pernambucanas, beleza? Então, tá aqui, ó. Então, eu preciso que você saia dessa segunda fase com as informações também importantes. Quais são essas informações importantes? A produção de açúcar, ela avança aqui, ó. Produção de açúcar, ela começa a alavancar aqui, com os investimentos da Holanda em cima do nosso Nordeste brasileiro, especificamente aqui, falando Pernambuco. Depois também do vínculo estabelecido com a política local. Esse vínculo a gente vai entender mais a fundo no passar dos nossos encontros. Show? Comprando antigos engenhos abandonados e incentivando a produção de açúcar. O período de Nassau foi o de maior desenvolvimento, foi o período de maior desenvolvimento e tolerância, inclusive a católica e a judeus. Olha, aqui as bancas, principalmente a banca do teu concurso, ela pode dizer que foi um período de intolerância. Ó. Tá vendo só que aqui está tolerância? Houve sim tolerância religiosa. Inclusive a católica,
Ó, nós não vamos mexer, nós não queremos confusão. O que nós queremos aqui é estabelecer uma política de quê? Uma política homogênea, uma política de produção açucareira, onde vocês vão ser financiados, nós iremos comprar o que vocês não querem, mas, digamos, de forma alguma, nós só queremos reestruturar, nós só queremos dar um gás ao meio de produção de vocês, beleza? Então, foi isso que o Conde João Maurício, ele simplesmente estabeleceu. Tá ótimo, gente? Ele estabeleceu isso. Tolerância, inclusive católica, e a de judeus também. Então os cultos não foram proibidos. Muito cuidado, já que eles não tinham religião católica como seu propósito. Eles quem? Os holandeses. O judaísmo foi permitido e a arquitetura de Olinda e Recife, fortemente marcada por influências judaicas, das formas feitas na cidade de Recife, permitiram que fosse elevada à capital da capitania. Preste atenção, a grande vinda, recepção de artistas intelectuais foi uma das marcas do governo de João Maurício, por conta de quê? De desentendimentos com a Companhia das Índias Ocidental. Ele voltou à Europa, Maurício, em 1644. Então veja só aqui, você está entendendo a importância que a Holanda trouxe para as nossas cidades aqui em tese observada, Olinda e Recife. Isso a gente vai ver bastante, o centro de observatório astronômico produzido, o embelezamento das nossas ruas, o investimento maior com a vinda dos holandeses aqui dentro do nosso estado de Pernambuco, beleza? Vimos a primeira, já vimos a segunda fase, agora vamos para a última fase, terceira, para a gente começar de fato os estudos intensivos em cima dessas três fases. Então, estudar os holandeses aqui em Pernambuco, você tem que começar primeiramente entendendo que existem três fases e essas três fases são as fases que irão desenrolar esse estudo intensivo com vocês, beleza? Vamos lá. Ó, vamos aqui para a terceira. A terceira fase é o último período das invasões holandesas, a Guerra de Reconquista. Ela foi deixada foi marca deixada pelos lusos brasileiros, com o fim do período de dominação espanhola sobre Portugal. Os territórios, gente, ó, essa palavra aqui, ó, dominação espanhola por Portugal é muito perigosa, viu? Isso aqui em questões pode justamente dizer para vocês o contexto histórico dessa cisão entre espanhóis e portugueses. É o fim da União Ibérica, pelo amor de Deus. O aluno vê aquilo na prova. Vem cá comigo, volta cá. O aluno vê aquilo na prova, o fim da União Ibérica, mas só que na apostila não fala. Não fala, fala só que houve uma separação entre esses dois países. Aí o aluno que não está preparado, automaticamente, ele diz, o que é isso? Que caramba é isso? União Ibérica, fim, cisão, separação. O fim da União Ibérica representou o que dentro do meu estado de Pernambuco? Isso eu não entendi. Pois bem, vem cá. O fim da União Ibérica, justamente, ela marca o período onde nós temos espanhóis e portugueses se afastando. Então, os territórios brasileiros foram, aos poucos, sendo restabelecidos, com amplo destaque ao processo de reconquista em Pernambuco, entre os anos de 1645 e 1654. Dom João IV, rei de Portugal, da dinastia dos Orleans Bragança, impôs a mudança nas relações políticas entre os países. Nesse período, a revolta contra os holandeses teve força. Com a figura de André Vidal de Negreiros, está aqui André Vidal de Negreiros, paraibano, que começou a tocar fogo nos engenhos lá, e João Fernandes Vieira, além do negro Henrique Dias e o índio Felipe Camarão. Algumas conquistas foram feitas nas regiões costeiras, até que a vitória dos portugueses começou a mudar os quadros de invasão. Era a Batalha dos Guararapes, importante passagem, um tópico específico sobre isso tem que ter, de 1648 a 1649. Começava a insurreição pernambucana contra os holandeses. Aí aqui sim, eu vejo essa terceira fase, gente, como uma das fases mais perigosas com a segunda. Viu só? Então, a partir de hoje, você amadureceu sua cabeça nesse encontro. Toda vez que você viu uma questão sobre os holandeses aqui dentro do estado de Pernambuco, você vai fazer o quê? Primeira, segunda ou terceira fase? O professor Adriano me disse que segunda e terceira, principalmente a terceira fase, que já é a fase de capitulação, já é a fase das investiduras dos pernambucanos contra os holandeses na sua saída, tá? O Tratado de Haia, tudo isso é muito importante
para efetivação dos nossos estudos, tá, pessoal? Eu te dei aqui nesse vídeo rápido, nesse vídeo breve, apenas um comentário. A gente nem começou a estudar o assunto, eu só te apresentei que para tu estudar esse assunto tem que ser visto assim, as 3 fases. E o canal Historiografando e o canal Geografia 2.0 irão justamente pegar na sua mão e levar até a aprovação do teu concurso GCM de Olinda. Pode ter certeza, pode confiar que História e Geografia é com a gente, tá bom? A gente está preparando a plataforma para vocês, estamos nos organizando em conjunto os 2 canais para que você receba um material brilhante, um material, ó, top das galáxias, para que você consiga a sua aprovação, estudo intensivo em cima dessas disciplinas. Qualquer dúvida, é só você chamar no zap do professor Adriano. Quer conversar com o professor Tiago também? É só me chamar aqui no zap que eu passo o contato do professor Tiago, se é que ele já não está aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, continue na luta, porque vai dar certo. Força, guerreiro, até o nosso próximo encontro. Valeu!